Então, boa tarde. Hoje é a nossa super quinta, dia da gente conversar um pouquinho aqui no Instagram e depois o vídeo fica disponível no YouTube sobre zona de conforto. E a inspiração do tema zona de conforto, os perigos da zona de conforto, surgiu para mim. Eu não tenho uma programação de lives assim. O tema surge a partir de vocês. E eu recebi tantos depoimentos, tanta coisa linda de gente partilhando a vida, falando dos seus sentimentos, abrindo coisas até muito pessoais, partilhas que eu recebi direto no meu WhatsApp, que aquilo me gerou falar um pouco da zona de conforto, que de algum modo é um tema que está interligado à questão do propósito, né? A gente dizia que propósito a gente cria, né? A circunstância determina o momento em que a gente tem que criar um propósito novo. E agora a gente vai falar dessa tal de zona de conforto. E você podia dizer aí para mim, você já experimentou a sensação de estar numa zona de conforto? Você já experimentou a dor de se perceber numa zona de conforto e sem forças para sair dessa zona de conforto? E o que é tal da zona de conforto, afinal de contas, né? Quando eu fiquei assim pensando um pouco a respeito do tema, me ocorreu a seguinte reflexão. Eu penso que a gente pode dividir a zona de conforto em dois momentos, né? Existe um momento em que a gente está na zona de conforto, mas a gente ainda não identificou que está. E isso é muito perigoso. Talvez é a parte mais perigosa da zona de conforto. É quando a gente senta ali naquele sofá confortável, a gente deita, a gente experimenta o conforto, o prazer, o bem-estar e ali acha que está tudo bom. Então a gente ainda nem se deu conta de que está naquela zona de conforto. E existe a zona de conforto, o segundo nível, o segundo momento dela é quando a ficha cai, né? A linguagem aí de quem é da década de 80, né? A ficha cair. Quando você tem aquele estalo, quando você tem aquela luz, aquela iluminação. Tipo assim, eu estou paralisada, eu estou estagnada. O que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, vamos começar a trabalhar com a primeira dimensão da zona de conforto, que é quando a gente não sabe que está na zona de conforto. Geralmente isso acontece depois de uma grande conquista, né? Por isso que quando eu fiz a chamada para essa live, foi muito sutil, eu coloquei duas pessoas como que comemorando e elas olhando uma para elas, para dizer o seguinte, como tudo na vida é contraste, né? Como tudo na vida é o preto e o branco, é a alegria, a tristeza, é a saúde, a dor, né? A doença. É interessante a gente perceber que quando a gente chega a um determinado lugar que a gente sonhou muito chegar, ou uma condição, e aqui cabe não só a dimensão profissional, mas, por exemplo, um relacionamento, né? Você sonhou um dia em casar, ok, casou. Você sonhou em ter filhos, você sonhou em construir a sua casa, você sonhou em começar uma nova profissão, em se formar numa faculdade, em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, em fazer uma viagem, enfim, de ter uma certa condição financeira, de fazer um trabalho voluntário, de promover um evento. Traga aí na sua mente agora alguma coisa que você idealizou. Agora pense no seguinte, quando você chega nesse lugar, quando você chega nesse tempo da realização, o que a gente tende a fazer? A gente tende a se acomodar. E aquilo que era uma conquista, aquilo se torna um lugar comum. Aquilo faz com que a gente crie uma certa estagnação. Eu já estou aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Antes de adentrar assim, nas questões profissionais, eu queria trazer isso um pouco até para as relações. Já reparou como que na fase da conquista a gente cuida mais do nosso visual, a gente cuida da nossa imagem, a gente cuida das palavras, isso em qualquer tipo de relacionamento, né? Quando você está num emprego novo, quando você está buscando alguma coisa, e à medida que você está no processo, a gente vai se acomodando, a gente vai ficando desleixado, a gente não vai zelando pelos detalhes que alimentam aquela relação, né? Um outro exemplo muito curioso, cotidiano, às vezes você sonhava, eu me recordo que quando em 2007 eu e meu marido nós reformamos a nossa casa,
a gente ficou num vislumbre, porque a gente viu aquele sonho acontecendo, né? A gente comprou uma casa muito velha, a gente viu a casa do jeito que a gente sonhava. Eu me recordo um dia a gente deitar, nós dois na cama, ficar olhando o detalhe do gesso, em estado de êxtase, assim, de alegria, vendo cada esforço, cada detalhe para construir aquela casa. E era comum que os amigos chegassem e a gente mostrasse cada detalhe. Ah, esse granito eu comprei assim, e tinha aquele prazer naquilo. Até que, em dado momento, aquilo vai ficando muito comum, aquilo vai ficando muito igual. A gente começa a reclamar da casa, a gente vê defeito na casa, a gente entra naquilo que a gente chama de mesmice, né? As coisas vão tomando essa coisa cotidiana, sofrida, em que a gente não tem mais o exercício da gratidão, em que a gente vai empurrando ou que a gente vai deixando as coisas, e aí aquela casa começa a dar goteira, aquela casa começa a dar infiltração, começa a ter problema, os eletrodomésticos param de funcionar, a gente vai negligenciando essas pequenas coisas, e quando a gente vê, a gente entende que nem dá para reformar mais, é melhor vender a casa ou um carro, o que for. Então, eu trago essa metáfora da casa ou do carro para falar um pouco da nossa vida, né, dos espaços que a gente entende como zona de conforto. E eu quero dar um testemunho para você. A primeira parte dessa história, desse testemunho, é quando eu me descobri numa zona de conforto e foi muito dolorido. Eu estava nela, mas eu não sabia. Quando eu ingressei na fotografia de família no ano de 2006, eu fui uma das primeiras fotógrafas a ser especializada em ser fotos de gestante, em fotógrafo de gestante. Por quê? Era um mercado novo, as pessoas vinham muito de mercado de casamento e formatura, e como eu já entrei trabalhando com grávida, eu peguei o expertise para lidar com a grávida, com criança, e durante muito tempo eu reinei no mercado em BH, né? Então eu tinha algumas regrinhas, tipo assim, eu participava de uma feira do bebê e da gestante, eu tinha uma carteira de clientes, eu me recordo assim que eu já cheguei a ficar com 45 agendamentos mensal de book, quando eu tinha ainda eu mais 2 fotógrafas. Então foi uma fase muito próspera, inclusive uma fase em que eu construí minha casa. Eu sou muito grata à fotografia por isso. Mas as coisas mudam, né? E aí a gente vai começando a perceber que o mercado, ele entra em declínio também. Até que um dado dia, não sei se você já ouviu essa história minha, eu estava grávida do João Lucas, meu terceiro filho. Minhas histórias de grávida, né, gente? Cada gestação eu descubro uma coisa, né? Mas vamos lá. Eu estava grávida do meu terceiro filho e uma prima me colocou num grupo de Facebook. Um grupo de mães, se chama Mames. É um grupo muito forte, mas a época eu estava bem no início. Eu não tinha ainda feito nada do grupo e tal, até que um dia aparece uma notificação, eu estava online, e a pessoa era uma mulher me perguntando assim, quem pode me indicar uma fotógrafa de grávida? Veja bem, gente, eu achava que estava tudo bem, que eu tinha 2 ou 3 concorrentes, etc. Isso eu estou contando um exemplo de zona de conforto profissional. Estava tudo muito ótimo, né? De repente, quando eu abro aquela página do Facebook, onde tinha se pedido a indicação de um fotógrafo de gestante, alguém tinha me indicado e por isso apareceu para mim a notificação, eu me dou conta de que ali, naquele post, tinha mais de 40 sugestões de fotógrafos em questões de minutos do post daquela mãe. E o que mais me chocou foi que quando eu fui olhando aquilo, eu fui vendo fotógrafo sobre fotógrafo, aquele tanto de gente que eu nunca tinha ouvido falar, nem estava lá aquelas pessoas que eu entendia no mercado. Aí eu comecei a abrir os sites dessas pessoas para conhecer o mercado, e de certa forma me deu um desespero, assim, foi o dia que teve um start, assim, que eu falei, caramba, eu dormi no ponto, tem uma revolução silenciosa acontecendo, tem uma geração nova que está chegando, que domina a mídia social, que domina aparelhos técnicos, que não tem medo de falar em mídia, que fica o dia inteiro nos stories do Instagram. Essa turma tá entrando com tudo. E eu senti naquele momento o baque que os fotógrafos sentiram quando eu entrei no mercado, porque eu já entrei nova, entrei já no digital, e eles tinham que migrar do analógico para o digital. Foi naquele momento que eu percebi que eu estava numa zona de conforto. Essa zona de conforto, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, zona de conforto sempre leva à morte. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. Porque zona de conforto significa paralisação. Zona de conforto significa não criar,
né? Zona de conforto nos impede a criatividade, nos tira a capacidade de inovar. Zona de conforto nos coloca numa segurança, entre aspas, e eu vou falar usando até um elemento visual aqui para ajudar a gente. Então, você tem o momento em que você nem sabe que está naquela zona de conforto, até chegar ao segundo momento em que você está na zona de conforto, você tem consciência e como é difícil sair. O que eu mais tenho recebido de mensagens de mulheres, assim, e aí foi inclusive um dos pontos chaves da live, foi exatamente a questão da dificuldade de se desprender de um trabalho que causa dor, que causa opressão, que causa sofrimento, né? Então, você que está naquele trabalho, você que tem se questionado sobre qual o sentido daquilo que você faz, você que está ali apenas pelo dinheiro. Eu não quero aqui trabalhar de uma forma romântica apenas pelo dinheiro, porque a gente, quando vai tomar uma atitude, sair de um emprego, de inovar, de empreender, a gente tem que ter muita consciência dessa ação. Isso não pode ser feito assim do dia para a noite. Mas a gente, quando descobre que aquela zona de conforto, que é o salário fixo, tem me causado doença, tem me causado tristeza, tem me causado dor, uma sensação de inutilidade, e você percebe que precisa romper com aquela gaiola, que precisa sair para alçar voos, o que você precisa fazer? Você precisa planejar para isso. Qual é o planejamento? Em 2020, eu vou me preparar durante um ano, eu vou economizar, eu vou fazer cursos, eu já vou me inserir nesse mundo online, eu vou criar uma presença digital, eu vou aumentar o meu networking, eu vou começar a participar de congressos, eu vou sacudir a poeira para me sentir um pouco mais segura. Veja bem, um pouco mais segura, porque não queira esperar a segurança o tempo todo, porque você não vai conseguir segurança. Ninguém vai te dar essa segurança o tempo todo, né? Empreender é se jogar, é arriscar mesmo. E aí você toma atitude. Mas sabe o que é muito triste? É quando você percebe que entra ano, sai ano, você encontra a pessoa e o discurso é o mesmo. Ela continua naquele lugar. Mas aí, minhas queridas, eu preciso dizer, a conta chega. A conta chega. Ela chega, seja na saúde, seja numa depressão, seja numa angústia profunda, né? É claro que existem pessoas, né, que nasceram vocacionadas para estar talvez no serviço público, mas para receber ordens. Existem esse perfil de pessoas, mas existe aquele perfil de pessoa que quer empreender, que quer ter o seu negócio, né, que sente que pode contribuir mais com o mundo sendo autônomo. E eu queria trazer um dado para você, se você não sabe disso. Eu fiquei até meio assim, quando eu descobri, eu pensei, eu acho que até vivo isso já. Mas esse dado conta o seguinte, que a partir de agora, a cada 10 anos, as pessoas vão mudar de profissão. Não tem mais aquela história de você, porque eu formei, eu vou ser profissional disso a vida toda. A cada 10 anos, a gente vai mudar de profissão. De tão veloz que está o mundo, de tão dinâmico que estão as mudanças no mundo. Então, como que eu estou me preparando para tudo isso? Né? E eu quero trazer aqui para você a reflexão da zona de conforto a partir de uma metáfora que eu uso muito através de um elemento. Se você já me viu fazendo palestras, você já deve ter visto, né? Eu e a minha gaiolinha, né? Eu falo que a gaiola, eu vou colocar aqui um passarinho, tá? Então o passarinho tá aqui, ó. Ele é aqui meu passarinho, eu vou colocar o passarinho aqui na gaiola. Vou deixar aqui. O que acontece com a zona de conforto? Eu comparo a zona de conforto como uma gaiola. E existem zonas de conforto que são tão bonitas quanto essa gaiola. Não é aquela gaiola feia, não, aquela gaiola suja, não. É uma gaiola bonita. Olha, essa gaiola, inclusive, ela é uma gaiola decorativa. É uma gaiola que enche os olhos, né? E se alguém virar para você e falar assim, a gaiola não tem seus benefícios. É claro que ela tem. A gaiola tem, sobretudo, o benefício da segurança. Dentro da gaiola a gente não tá, quer dizer, a gente está mais protegido dos predadores, a gente está menos vulnerável, não é verdade? A gaiola é isso. Eu posso pensar a gaiola como a educação dos filhos, eu posso pensar a gaiola nos relacionamentos, eu posso pensar a gaiola na minha relação com o trabalho, nos meus sonhos, na minha decisão de cuidar mais da minha saúde. Então, aqui na gaiola,
eu estou, de certa forma, protegida, né? Contra as tempestades. Todo mês meu salário está ali, eu estou protegida, né? E aí, chega um momento, né? Chega um momento em que a gente precisa sair da gaiola. Mais cedo ou mais tarde. Em algum momento a gente tem que sair da gaiola. E a grande pergunta é que você pode até pensar assim, mas a minha gaiola está aberta, eu saio a hora que eu quiser. De fato, você pode sair a hora que você quiser da gaiola. A grande pergunta é, aves que foram criadas em gaiolas, aves que se acostumaram em gaiolas, conseguem fazer o voo com facilidade? Aves que foram criadas em gaiolas, elas conseguem voar com facilidade? Ou você acredita que quando ela estiver aqui, você podia responder para mim, vocês estão muito caladinhos aí. Ou você acha que quando você está aqui, na hora de fazer o salto, e se você foi criado em gaiola, você vai ter coragem de fazer sem medo? E qual é a grande pergunta hoje dessa live? A pergunta é, qual é a zona de conforto, qual é a gaiola que hoje cria em mim essa sensação de segurança? Qual é a gaiola que hoje cria em mim essa sensação de bem-estar, de proteção, de que você não está vulnerável, de que você está protegida, se é que existe esse lugar, mas que quando você se depara e confronta-se com essa gaiola, você percebe que no fundo, você é uma ave com profundo medo de voar. E você não tem dado os voos que você pode dar. Que você não tem condição de ser aquela águia que você é chamada a ser. Então, o nosso convite, o convite hoje dessa live, é a gente pensar nessa zona de conforto como um processo de uma gaiola mesmo. Porque a zona de conforto faz isso, ela nos aprisiona, ela nos coloca numa redoma, e uma redoma que a gente acredita e a gente cria uma crença assim, aqui eu tô protegido, aqui tá tudo resolvido. Eu tô vendo aqui, a doutora Juliana Franco entrou aqui. Seja bem-vinda, Juliana, que é aí referência na disciplina positiva, que fala tanto de educação dos filhos, né? Quantas vezes a gente acredita que colocando os filhos engaioladinhos ali, colocando os nossos relacionamentos, colocando a nossa profissão, as coisas estão dadas, estão resolvidas, quando na verdade se existe uma coisa chamada certeza da condição humana, é a nossa vulnerabilidade, né? De que a gente não está seguro, nem mesmo numa gaiola. Né? Eu gosto muito da analogia do ninho, porque o ninho é o local também dos pássaros, mas é um local onde eu crio o meu local de descanso, o meu local onde eu posso estar entre os meus pares, no caso aqui fazendo analogia com o ninho, mas pelo menos, embora eu esteja mais vulnerável às tempestades, uma ave criada em ninho tem mais possibilidade de voar. Uma ave criada em ninho, ela tem mais possibilidade de alçar os seus voos. Né? Então, essa é a grande pegada da live de hoje. Os perigos da zona de conforto. E o quanto antes a gente desperta para perceber que a zona de conforto está nos matando aos poucos, é como se a zona de conforto ela mata, mas ela não mata assim. Ela mata aos poucos, a conta-gotas. Ela vai tirando da gente a capacidade de mudança, né? A zona de conforto de um vício. Por exemplo, eu não consigo largar o cigarro. Já tentei, comigo não dá certo. Para mim essa coisa de aprender idioma não dá certo. Então a gente vai trabalhando esses elementos que ficam o tempo todo justificando o porquê a gente está na zona de conforto. É o que o Paulo Vieira, que é um coach renomado do método CIS, ele fala o seguinte, né? Que a gente fica contando historinha pra gente. Sabe o que é contar historinha? É a gente fazer piadinha com a nossa história para justificar a nossa zona de conforto. Então, vamos parar para pensar. A gente está em janeiro, início de ano, um tempo muito promissor para a gente poder fazer mudanças, né? E vamos pensar, qual é a minha zona de conforto? É nas relações? É no trabalho? Né? É na minha carreira? Né? É na minha saúde? É tão difícil isso, é uma luta tão diária, é uma questão de hábito o tempo todo. Nessa semana eu conversava com uma aluna que fez o curso do programa 4Is, Imagem que Inspira e que Informa no Instagram. Eu até deixei o depoimento dela aí nos stories, sem identificar, né, para não expor.
em que ela falava comigo assim, que há momentos em que ela se auto-sabota tanto, que ela sabe o que tem que ser feito e ela não faz. Esse processo de auto-sabotagem. E que ela precisa sair desse lugar. E qual que é o lugar? Qual que é a dor? A dor é que ela precisa aparecer nas mídias sociais, ela precisa fazer o que eu estou fazendo aqui agora, ela precisa sair lá do confortinho, do escritório, do trabalho, para ela se projetar, ela precisa gravar vídeos, ela tem um conteúdo vasto, extenso, e ela se sente paralisada. Ela sente que ela está numa zona e ela se auto-sabota, ela cria motivos o tempo inteiro para justificar essa não exposição, né? Quando, na verdade, não tem outro caminho. A gente já falou aqui numa live sobre presença digital, né? Se você não quer ter aparição na rede social, se você não quer aparecer, então desista de trabalhar como empreendedor, desista de ter seu negócio próprio, porque isso é um caminho irreversível, não tem volta. É isso que eu faço com você aqui agora, é trabalho, né? É uma dimensão do trabalho. Da mesma maneira que eu sento para tratar uma foto, eu entro no estúdio para produzir uma mulher, para fazer uma fotografia, que eu escrevo um texto, que eu dou uma aula, essa live é parte do trabalho. Só que é uma espécie de remuneração diferente, é uma outra lógica. Mas é um exercício de sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que eu falei para vocês, para quem chegou agora, em que eu contei a minha experiência dentro da fotografia, quando eu me dei conta de que eu tinha parado no tempo, eu me achava a bambambam, eu já tinha uma carteira de clientes, eu não precisava investir, até chegar uma turma nova, que sabe se comunicar na rede social, que sabe falar, que não tem vergonha de pagar mico, enquanto eu e a minha geração, essa geração de mulheres aí de 40 anos, fica travada e fica só criticando as gerações novas. Esses meninos não saem do celular, esses meninos ficam colocando uns filtros, coisas esquisitas, a gente fica nessa zona de crítica, ao entrar, né, e assumir o nosso espaço, porque tem um espaço que é nosso. Tem um espaço que é para nossa faixa etária, tem um espaço que é para nós mulheres empreendermos, tem um espaço que é para nós nos ajudarmos, né? Que é para nós colaborarmos umas com as outras, cada uma com sua expertise, cada um com o seu conhecimento, entende? E então, o que você está achando disso? Você poderia me dizer o que é para você uma zona de conforto? Você já experimentou a zona de conforto? Qual é a dor que a gente sente quando está numa zona de conforto e não consegue sair? A Maia está dizendo aqui, a Ellen, além do mico, é o julgamento que me bloqueia. Olha, eu aprendi uma frase no curso de inteligência emocional que diz assim: quem teme ao ridículo não chega ao extraordinário. Presta bastante atenção, Ellen. Quem teme ao ridículo não chega ao extraordinário. Quando eu for compartilhar essa live aqui no YouTube, antes de fazer a live, eu faço algumas fotos, umas selfies que a gente chama de miniatura, que é aquela foto que vai ficar na capa do vídeo do YouTube, né? E aí eu vou contar pra vocês, olha como é que eu fiz a foto, vocês vão ver. Há um tempo atrás, eu ia fazer a foto assim. Aí, como o tema tá falando sobre zona de conforto, gente, eu fiz a foto assim, vocês vão morrer de rir. Eu peguei a gaiola, abracei e fiz assim. Tipo assim, o que eu quis dizer? É como se eu não solto a gaiola de jeito nenhum, ela é minha, essa minha zona de conforto, eu não abro mão dela. Hoje eu faço isso com mais naturalidade. Se você me falar, se fosse para fazer isso há 3 anos atrás, eu não faria nunca isso. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube, que é o Viva Sua Real Beleza, e há 3 anos eu comecei a fazer uma série de vídeos chamada Chatelaine. Olha que coisa interessante. Essa série de vídeos são 50 vídeos que tratam sobre assuntos relacionados à mulher. E depois que eu gravei, eu sinto que aquilo foi um estágio para mim de inserção na mídia social. Quando eu olho o Chatelaine hoje, eu acho os temas legais, eu acho os temas bacanas, mas eu estava completamente engessada. Eu estava falando como alguém que fala na televisão. Eu entrava toda produzida, cabelo maquiado, aquela coisa, e falava assim: olá, tudo bem? Eu me sentia assim, como se fosse uma apresentadora de televisão. E hoje eu vejo que esse formato, ele não comunica. A mídia social não é televisão, mas é algo que eu precisei colocar a cara para queimar, fazer, aprender, né? Para pegar o jeito. Uma outra história muito engraçada, quando eu comecei a promover os eventos Viva Sua Real Beleza, e eu tinha os parceiros, eu tinha os patrocinadores, as pessoas mandavam os produtos. E eu me recordo que o primeiro produto foi uma
uma caixa, uma cesta de café da manhã maravilhosa. Aí eu peguei essa, como é que fala? Essa cesta, e na hora eu peguei o celular e comecei a mostrar a cesta, porque como eu queria vender ingresso e tinha muitos sorteios, eu tinha que mostrar para as pessoas aquilo. Foi a primeira vez que eu fiz o tal dos recebidos, né, que as blogueiras fazem. A minha filha de 10 anos, né, de 14, que na época estava com 13, 12, elas me malharam tanto. Mãe, você tá ridícula dando uma de blogueira. Ficaram falando isso. E é claro que esse julgamento, ele é muito doloroso, né? E aí eu falei assim, eu não tô nem aí. Eu virei para elas e falei assim, porque quem compra o meu produto não é a sua geração, não é sua amiguinha, não. Quem vai no evento que eu faço é a mãe da sua amiguinha, e a mãe da sua amiguinha vai entender o que eu tô falando. É entender o público-alvo. Aí tá, o negócio começou a dar certo, né? As pessoas gastando aquilo e tudo, até o dia que eu recebi 300 esmaltes e 300 gloss aqui no estúdio de uma marca que era patrocinadora do evento. Essas meninas piraram. Aí eu comecei a fazer stories. Agora eu pergunto, você acha que elas me criticam hoje? Muito pelo contrário. Hoje a mamãe, a minha mãe é youtuber, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Eu morro de rir. Morro de rir. E elas têm um orgulho, tá? E eu queria também dizer ainda, Ellen, que o julgamento, a gente tem muito medo do julgamento de família e de amigos, ou vou colocar amigos aqui entre aspas. Porque é muito fácil ficar do lado de lá falando assim, nossa, que pessoa ridícula. Olha, ela querendo dar uma de famosinha, de celebridade. Cuidado, não dê ouvido para isso não. Inclusive, se você for depender de comentários, às vezes, de família, de parentes e tudo, para que seu negócio possa ir para frente, você tá perdido. Coloque a cara para queimar, coloque-se no caminho. Eu volto a falar da mística do caminho, que eu falei na live passada, né? É no caminho que as coisas acontecem. A gente vai testando, a gente vai pegando jeito, como tudo na vida, né? Amei sobre quando você... Aqui é a Clarice falando. Um beijo, Clarice. Amei sobre quando você falou sobre a zona de conforto nos relacionamentos e também da sua partilha sobre o seu momento. Que saudades eu estava de te ouvir. Ô, Clarice, muito obrigada. É verdade. Esse é o poder de uma história, né? Quando a gente tem a capacidade de se conectar com o outro, né? A partir de uma história. Porque às vezes eu conto uma história da minha experiência de trabalho, minha experiência pessoal, e essa história, ela ilumina a história de uma outra pessoa numa outra realidade. Esse é o poder da troca, da partilha, da sociedade em rede. E a Dagmar falou assim, meu filho falou que meus produtos são barangos, que não sabe como eu vendo. Ô Dagmar, seus produtos são lindos, inclusive eu tenho curtido os seus produtos. A Dagmar é minha aluna no programa 4is, ela faz uns trabalhos lindíssimos de artesanato religioso, coisas mais lindas, inclusive as fotos estão muito bacanas. Eu quero fazer aqui um elogio em público, mas você tem que pensar sempre assim, é o seu filho ou os amigos do seu filho que compram o seu produto? Não, não é. Então, o que ele quer vender? O que os adolescentes querem vender, gente? Isso aqui, ó, fazer foto com careta. Eu não consigo entender essa história de foto com careta que a gente fica vendo o tempo todo de adolescente que só fica fazendo foto com careta. É o jeito deles, né? É isso, né? Deixa eu ver quantas horas. Pra gente não passar muito do tempo. 12h30, né? Que eu me programo assim para não passar muito de 30 minutos. Eu quero agradecer a você. O meu desejo é que você, então, não se submeta às gaiolas. Não se submeta às gaiolas. Ao contrário, que você escolha. Eu tô sem ele aqui, mas que você escolha. Eu vou fazer uma analogia aqui da minha mão como ninho. Por mais bonita que seja a sua gaiola, não se acomode a elas. Mas eu vou fazer a analogia aqui da minha mão como ninho, mas que você aceite ser uma ave que tenha o seu pouso, o seu descanso nos ninhos, né? Que você tenha coragem de se lançar. Falar que é fácil não é, porque para aprender a voar a gente toma muito tombo, a gente cansa, a gente se desgasta, a gente chora. Mas é assim, é um dia após o outro, cada dia voando um pouquinho mais, voando, até chegar lá. Só não pode acontecer o seguinte, quando a gente chegar lá, a gente vai celebrar que a gente chegou, a gente vai comemorar que a gente chegou, mas a gente não pode ficar lá. A gente tem que ter a coragem de ir um pouquinho mais alto. Às vezes até de descer.
A vida tem dessas dinâmicas. Descer para quê? Para pegar na mão daquele que não consegue subir. Para ensinar para aquela outra ave que ela precisa voar. E depois, juntos, a gente voa de novo. Essa é a vida, essa é a dinâmica da vida. E eu espero que você, que aí ficou vou usar o verbo no passado, estava na zona de conforto, do medo do ridículo, do medo da exposição, do medo do julgamento. Não aceite esse julgamento, porque o julgamento te trava. Ok, Ellen? Que você tenha coragem de seguir. E Clarice, muito obrigada também pelo comentário do Chatelaine. Eu também amo Chatelaine, a Ivna loura, né? Tava louríssima e bem mais magra também. Eu amo Chatelaine, eu fico aqui as dicas, tem conteúdo, tem histórias lindíssimas, tá lá no meu canal do YouTube, na playlist que chama Viva Sua Real Beleza Chatelaine. Mas é só uma questão de percepção do jeito. Se você observar a Ivna comunicando aqui e a Ivna comunicando lá, você vai ver que é uma Ivna diferente, né? A gente vai aprendendo aí no caminho, no percurso. Então, na quinta-feira que vem, a gente tem nova live aqui. Qual é o tema que você gostaria que a gente pudesse conversar? Deixa aqui o seu recado para mim, deixa sua mensagem, pode me mandar a mensagem. Eu vou ficar muito feliz. A verdade é que com você não tem erro, né? Clarice, cuidado com o que você vê na mídia social, tá? Cuidado. Como que não tem erro comigo? Tem muito erro, querida. Do lado dos bastidores, qualquer dia a gente toma um café pra gente conversar a respeito, você vai saber exatamente. Dagmar, grande beijo, Erlaine, Monique, quem entrou aí, que eu tô conseguindo acompanhar. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Vamos juntas. Vamos colocar essa cara aí, ó. E com detalhe, hein? Quem é empreendedor na mídia social tem que aparecer, né? Só colocar a foto do produto não, tá, Dagmar? Você tem que aparecer lá. As pessoas querem ver quem é que faz aquele trabalho bonito lá. Grande beijo. E a gente se vê. Hahaha, sou fã. E a gente se vê muito em breve. Só um detalhe muito importante que eu estava me esquecendo. Dia 8 de março, Dia Internacional de Mulher. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu estou preparando um presente para vocês que vocês não têm noção. Então já salva a data aí. 8 de março vai dar num domingo, Dia Internacional da Mulher. Eu queria poder contar, mas eu não posso contar ainda. Obrigada, Dagmar. Você é 10, nós somos 10. Ela está dizendo que meu curso de fotografia tem ajudado ela muito. Que bom. Fico feliz. Tô esperando você concluir o curso para a gente poder fazer nossa monitoria individual. Grande beijo, né, gente? Já vai para 12h34. A partir de amanhã à noite o vídeo já tá no YouTube. Então, se você gostou, se você quiser compartilhar com alguma amiga, tá lá disponível no meu canal. Grande beijo. Obrigada, Erlaine. Linda, linda, linda. Tchau, tchau, meu amor.